Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu descobri agora que eu estou um pouquinho nervosa, porque eu não estava preparada para fazer nada além de fazer a mediação de uma mesa. Bem, mas de fato talvez seja necessário contar de maneira rápida um pouquinho da história dessa exposição, não é? O Grupo EBRAF, quando o Grupo de Pesquisa Brasil-França, quando o Gilles Lapouge faleceu, alguns colegas eles tentaram, não é, fazer uma homenagem ao Gilles Lapouge, mas na época estávamos em plena pandemia, as pessoas bastante cansadas das lives, não é? Então deixamos isso para um outro momento. E o momento chegou hoje. Chegou por conta de uma combinação de vários fatores. Num primeiro momento, e aí eu já agradeço, não é, o senhor Yves Teissier d'Orfey, o cônsul-geral da França em São Paulo, que também manifestou esse interesse em organizar uma homenagem ao Gilles Lapouge, não mais como no contexto de 2020, mas agora em 23, pensando no seu centenário. Eu tive a alegria de conhecer o acervo do Estadão, e o Edmundo Leite, que nos recebeu muito calorosamente, e que, de alguma forma, é uma enciclopédia Gilles Lapouge no Estadão. Então, de forma muito rápida, em algumas horas, ele nos metralhou com vários títulos formidáveis e artigos, e aqueles livros maravilhosos do Bordalo. Quando eu digo livros maravilhosos do Bordalo, imaginem que o Bordalo foi um arquivista, sem de fato ser profissionalmente, não é? Mas ele criou todo um sistema de classificação dos artigos do Estado por autores em grandes livros, e ali nós fizemos grandes descobertas também. E depois eu tive a alegria de juntar a esse grupo o professor Antônio Dimas, que numa tarde eu expressei para ele essa vontade de fazer uma exposição que, na verdade, seria uma seleção de artigos, o que é algo muito difícil, não é? O Gilles Lapouge ele diz que ele escreveu o equivalente a 20 Pleiades. Então, para quem conhece essa grande coleção francesa, sabe que 20 Pleiades realmente isso ocupa na estante de uma biblioteca um espaço considerável. Então, era pensar realmente ali dentro desse oceano de palavras alguns eclats, alguns momentos, não é? Nos quais o Lapouge ele se debruçou, talvez, sobre assuntos bastante cotidianos ou sobre sessões que eram tradicionais nos jornais. Por exemplo, o necrológio. Todos nós conhecemos essa sessão, e, no entanto, quando lemos alguns artigos nos quais ele informa o falecimento de uma personalidade, ele o faz à sua maneira, não é? Ou mesmo diante de grandes notícias, por exemplo, a Primavera Árabe, nós lemos nos jornais várias e várias notícias, mas, de repente, está lá o olhar, o duplo olhar, como o Edmilson nos ensinou, não é, o duplo olhar, e o Gilles Lapouge dizia, não é, do Gilles Lapouge. Bem, essa equipe ela foi crescendo, depois a Luciana Garban ela se juntou a nós, não é? Quer dizer, ela fez uma reunião, nós participamos de uma reunião, e hoje ela está aqui também. Eu agradeço muito para falar sobre o Gilles Lapouge, esse olhar da jornalista. Esses trabalhos eles foram ganhando outros aliados. Quando eu contei para o Eugênio Butti que estávamos, na época, pretendíamos fazer essa exposição, ele deu um apoio enorme, e hoje ele representa aqui o IEA nessa abertura, o que também me honra. Tivemos um artigo belíssimo da Maria Fernanda, vou expor aqui. Eu brinquei com ela pelo telefone que, se eu fosse jornalista, eu queria ser um Gilles Lapouge, porque realmente é uma escrita que me fascina desde a adolescência. Eu acho que eu descobri o Caderno Internacional. Na época, vocês sabem o que eu estou falando, mas talvez os mais jovens não.
nas escolas nós fazíamos os murais. O que era um mural? Não era ler o jornal, recortar as melhores notícias ou as principais notícias e toda semana colar essas notícias no mural da escola. E a minha parte era o internacional, não é? Então foi assim que eu comecei a colar de fato as notícias do Gildo da Puge no mural da minha escola. Eu estava na 7ª série, tinha o quê? 12, 13 anos, e foi uma grande descoberta. Mas daí eu brinquei com a Maria Fernanda, depois que eu li a belíssima matéria que ela fez. Bom, mas eu também poderia ser uma Maria Fernanda se fosse jornalista, porque foi, de fato, uma matéria belíssima. Então, finalmente, não é? Tivemos a ajuda do Ian Balá, da Nadege, da Marina, eu posso dizer de todo o pessoal do consulado, porque existem as artistas gráficas que montaram toda a parte visual, não é? Que vocês vão ver nos kakemonos. Já aviso que foi uma palavra que eu aprendi também no consulado. Um kakemono é aquilo que nós chamamos muito vulgarmente em São Paulo, no Brasil, de banner. Então, como não existe... mas eu chego lá. Como não existe uma palavra em português, nós usamos banner, eu achei muito mais charmoso usar uma palavra nipo-francesa, porque os franceses não dizem kakemono, isso sou eu, eles dizem kakemono. Achei extremamente simpático, de modo que todos os dias eu esperava os meus kakemonos, e as pessoas olham para mim e dizem, mas o que é isso, Marisa? Eu falei, é banner, mas banner não é português também, então agora a gente vai mudar. Eu gostei de falar em japonês. Então, os kakemonos foram todos confeccionados no Consulado Geral da França, em São Paulo, e, enfim, posso dizer, estou muito grata por isso. Este foi um trabalho coletivo, agora com o recurso das novas tecnologias, mas eu confesso para vocês que durante algumas semanas eu me senti aquela adolescente de 13 anos recortando notícias de jornais, não é? E construindo um mural todo colorido. Ele é todo colorido porque nesse duplo olhar, nós percebemos que o Gilles Lapouge ele tinha suas cores, não é? Ele tinha seu próprio estilo, ele tinha essa forma bem própria de olhar o mundo, e ele sabia transmitir isso da forma escrita muito bem. De modo que o que nós fizemos aqui foi muito mais do que colecionar notícias, não é? Mas foi a partir de alguns eixos temáticos, vida e morte, como eu já disse, não é? Que é a construção de um necrológio de forma muito particular, pensar o maio de 68, olhar as primeiras notícias. É impressionante como logo na primeira notícia, no 25 de janeiro de 1954, ele publica sobre a pujança econômica de São Paulo, não é? Nesse momento do desenvolvimentismo, e depois também pensar no Gilles Lapouge literário, não reproduzindo textos de literatura, mas observando como o próprio jornal O Estado de São Paulo cobriu a sua produção literária, que é uma outra vertente também bastante interessante. Bem, mas eu acho que, como a moderadora, eu já falei bastante, não é? Agora é o momento de convidarmos para compor a nossa mesa redonda, os nossos convidados, e é, então, com grande alegria que eu convido para compor essa mesa o senhor cônsul-geral da França em São Paulo, o senhor Yves Teissier d'Orfey. Luciana Garban, do Estadão. Professor Antônio Dimas, da Faculdade de Filosofia e também do Grupo EBRAF, aqui do IEA e também do IEB. E, por último, mas não menos importante, que agora fará às vezes do mestre de cerimônia do IEA, meu querido Eugênio Butti, meu colega da ECA, pesquisador aqui do IEA e jornalista. Muito obrigada.
antes de começarmos, eu preciso passar um recado. Para aqueles que nos acompanham pela TV IEA, a Cláudia disse que existe um canal para questões. Então, o endereço é iearesponde@usp.br. Eu vou repetir para quem tem questões de casa, favor enviá-las para iearesponde@usp.br. Muito obrigada. Sou eu agora, então? Obrigado, Marisa. É um grande prazer de assistir participar dessa mesa redonda, dessa homenagem a Gilles Lapouge, essa exposição que começa hoje. Alegria para nós, franceses, morando em São Paulo, de ver essa homenagem a um francês importante na vida do Brasil, de São Paulo, do estado de São Paulo. E eu vou começar para uma coisa mais pessoal. Quando aconteceu a notícia da morte do Gilles Lapouge, fazia só alguns dias que eu sabia que eu estava nomeado aqui, apenas, e ainda não era oficial. Então, essa notícia me tocou bastante. A primeira coisa que eu fiz, pensei, eu estou agora indo no Brasil e desapareceu esse francês que trabalhou tanto tempo com o Brasil. Primeira coisa que eu fiz, eu fui na minha biblioteca para tomar o dicionário dos apaixonados do Brasil, para ler algumas páginas. Então, eu comecei a me preparar com Gilles Lapouge, abrindo de novo esse livro. E segundo, então, teve a oportunidade de visitar o estado de São Paulo em abril de 2022, e com a Eurípides e a equipe, e também os arquivos do jornal. E, claro, nós falamos de Gilles Lapouge, e pensando, mas o ano próximo vai fazer 100 anos do nascimento, talvez vamos conseguir fazer uma coisa, e todos nós pensando assim, seria uma muito boa oportunidade. Então, é uma alegria de ver que chegou esse dia de uma homenagem a Gilles Lapouge para o centenário do nascimento. Gilles Lapouge não era o primeiro francês importante no Brasil, que morou no Brasil, e já teve vários. Estamos aqui na USP, mas mesmo antes nós conhecemos todos o Blaise Cendrars, poeta francês de Suíça, o romancista Bernanos, nos anos 30, 40, e depois toda essa equipe que veio em São Paulo para a fundação da USP, o historiador Brodel, os antropólogos Lévi-Strauss, Roger Bastide, o filósofo Jean Monnet, o geógrafo Pierre Monbeg, o sociólogo Paul Arbus-Bastide. Então, poeta, romancista, historiador, filósofo, geógrafo, sociólogo, faltava um jornalista. E chegou Gilles Lapouge no início dos anos 50. E ele passou alguns anos aqui, e depois, eu acho, 3 anos, voltou na França, mas voltou muitas vezes no Brasil. E isso é interessante, porque ele foi apaixonado pelo Brasil, mas ele disse essa palavra que eu vou ler primeiro em francês e depois traduzir em português. Je vois le Brésil par intermittence. La distance où je me tiens me permet d'en mieux distinguer les traits. Si je m'étais installé au Brésil, je ne l'aurais pas vu bouger. Eu vejo o Brasil de vez em quando. A distância de onde eu estou me permite distinguir suas características com mais clareza.
se eu estivesse no Brasil, não teria visto o movimento ou a evolução. Então, é isso. Ele estava na França e voltava no Brasil. Tomava o barco. É o barqueiro que fazia o passeio de um lado ao outro para explicar o Brasil aos franceses, explicar a França aos brasileiros. Ele dizia também, o jornalista é uma pessoa entre o povo e o mundo das ideias, uma espécie de tradutor. Então é isso, o barqueiro ele passa entre mundos diferentes e ele gostava disso. E é com essa distância que ele trabalhou e que ele fez conhecer o Brasil para os franceses, a França para os brasileiros. Então, eu gosto muito dessa palavra que foi escolhida, o barqueiro, porque é realmente isso. Uma pessoa que fazia a passagem entre os dois mundos. E ele não era só jornalista, mas era um escritor, escrevia muito e escrevia muito bem. Ele tem um estilo, não sei se se diz em português, un style, le style de l'écrivain, um estilo muito agradável, fascinante, que é captivant. E um estilo que é um pouco, eu acho, nunca vi, conheci o Gilles Lapouge, mas me parece que o estilo dele é o estilo da personalidade dele, que eu acho um estilo muito malicioso, brincalhão, espiègle. É uma palavra, espiègle, que eu acho que é boa para ele. Eu vi que para o livro O Burro e as Abelhas, ele descreve o livro dizendo é um livro de humor, mas sério, para entender quais são os pontos comuns entre esses dois bichos que não têm nada em comum. Então, fazer a ligação sempre entre dois mundos. E isso que eu acho tão interessante, esse esforço de entender o outro. E descrevendo esse livro, ele diz uma sorte de filosofia espiègle. Não sei qual é a melhor palavra para isso em português. Filosofia maliciosa, talvez. E é isso que eu vejo em toda a obra do Gilles Lapouge. Mesmo no dicionário, um dicionário deveria ser uma coisa bem séria, mas em todos os capítulos do dicionário tem humor, tem coisa muito leve. Mesmo para descrever São Paulo, que eu li novamente esse fim de semana, e que eu acho uma coisa incrível de malícia. Longtemps, j'ai cru que São Paulo n'était pas une ville, mais une banlieue. Je cherchais la ville, je ne la trouvais jamais. Elle se retirait à mesure que je m'en approchais. Elle était absente ou invisible, pareille à un gros mirage. Por muito tempo, achei que São Paulo não era uma cidade. E sim, uma periferia. Procurei a cidade, nunca a encontrei. Ela se afastava quando mais eu me aproximava. Era ausente ou invisível, com uma grande miragem. Falar assim de São Paulo, eu acho realmente extraordinário, ousado, e essa capacidade de humor, mas que descreve muito bem. Outro exemplo que eu gostei muito, que foi escolhido para a exposição que está aí hoje, foi em maio de 1968. No meio do mês de maio, 15 de maio, ele descreve o que está acontecendo na França e ele escolhe um slogan que estava escrito nas ruas de Paris. Esse slogan era: a imaginação toma o poder. E para explicar o que está acontecendo na França nesse mês de maio de 1968, eventos, revolução, ele usa isso dizendo: a imaginação toma o poder na França. Que eu acho incrível, só isso diz muito, e ele descreve depois com muito realismo o que está acontecendo. Isso que eu queria dizer. Então, como ele trabalhou mais de 70 anos para o Estadão, ele conheceu também períodos mais complicados entre a França e o Brasil. Nunca foi sempre uma lua de mel. E uma vez, eu acho que um jornalista perguntou a ele qual foi o momento mais difícil para você
no Estadão. E ele respondeu assim, rindo: a França bateu o Brasil no campeonato de futebol. Isso quase me brigou com o Estadão, porque no meu artigo eu não disse que era uma coisa injusta. Não, eu disse que a França era muito mais forte que o Brasil. Malicioso mesmo, humor, realismo, dizendo as coisas, mas de modo muito leve também. É isso. E eu acho que é isso. Para mim, um pouco que eu sabe do Gilles Lapouge, é esse côté espiègle, realismo e humor. Então, parabéns a todos que organizaram a exposição, os colegas do consulado, a Marisa, a equipa da USP, obrigado ao Estadão por disponibilizar todos os documentos. E estou muito feliz agora de fazer um passeio de barco com esse querido barqueiro Gilles Lapouge, para passar de um lado ao outro, do Brasil à França. Obrigado. Oi, boa tarde. Marisa, você não devia estar sentada aqui? Eu acho que sim. Tem jeito da gente... Tem. Deu certo aí, Luciana? Vê se você está vendo muito. Porque você é moderadora e precisa estar aqui para tomar conta da gente, passar a palavra. Deixa eu apresentar as saudações do Instituto de Estudos Avançados a todos os presentes. Eu falo aqui em nome do diretor do Instituto de Estudos Avançados, que é o nosso professor Guilherme Ariplonsky, e que me incumbiu também de estar aqui presente. Eu quero saudar o cônsul-geral Yves Tessier d'Orfey. Um grande prazer, uma grande honra para nós recebê-lo aqui, a você, Nadege, toda a equipe do consulado. Quero saudar a jornalista Luciana Garbim, que se formou na nossa escola, nosso professor Antônio Dimas. Eu preciso saudar a realização desse evento, o esforço que a Marisa tão bem representa de reunir esse material, um material vasto, é difícil recortar, selecionar. Eu imagino como vocês trabalharam para chegar a esse resultado. Eu acho importante que os filhos do Gilles possam ver fotografias do que se passa aqui. Certamente é especial. E eu vou, em nome do nosso Instituto, falar muito pouco, apenas gostaria de marcar alguns pontos. Em primeiro lugar, que esse evento se inscreve perfeitamente na missão do Instituto, que procura contemplar, abrigar e fomentar estudos de caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, que reúnam pontos diferentes de interesse que viveriam separados, mas precisam se reunir. E a figura do Gilles Lapouge, simplesmente a figura de Gilles Lapouge, representa, encarna isso, pelos saberes que ele concentrava e pelo estilo que ele imprimiu ao seu trabalho. E, de outro lado, esse é um evento da maior importância para a imprensa, para o estudo da imprensa e para o jornalismo. Eu acho que valeria destacar sobre isso, né, sobre a importância desse evento para os estudos do jornalismo, algumas notas muito breves sobre Gilles Lapouge. A primeira coisa é que ele era um correspondente na contramão. Eu quero dizer por quê.
há uma sabedoria que vem, provavelmente, do New York Times, que teve problemas com alguns correspondentes, dizendo que o correspondente, a uma certa altura, precisa ser trocado, porque senão ele se torna um local. Ele se habitua tanto à vida no país em que ele está, que ele vai se tornando um cidadão de lá e esquece de destacar o que é importante para o cidadão do lado de cá. O Gilles é um caso muito raro, porque ele é um correspondente na França, sendo francês, e vinha para o Brasil, conhecia o Brasil, e assim ele entendia o que era importante, o que era necessário noticiar para os brasileiros à medida que conhecia o Brasil. Ele se torna, então, um apaixonado pelo Brasil. E faz um trabalho sobre o qual eu não vou me estender, mas vale a pena a gente marcar essa singularidade, esse traço único, ou quase único, de um correspondente tão longevo, tão produtivo, tão fecundo, tão presente, tão marcante, e que, desde a origem, era um local, mas era um local que sabia o que importava para o Brasil. Além disso, um segundo aspecto que eu acho que vale a pena anotar é o estilo, que Yves já mencionou, o estilo brincalhão e ferino do Gilles, que também é de difícil classificação. Qual é o jornalismo de Gilles Lapouge? Às vezes ele tem semelhança com o que se falava sobre um novo jornalismo, ou New Journalism, que procurava trazer uma pujança literária para o relato jornalístico. Mas só às vezes. Isso não define Gilles Lapouge. Às vezes ele é um filósofo. Ele fala como se fosse um. O que você trouxe sobre a descrição de São Paulo lembra muito o que o próprio Lévi-Strauss falou de São Paulo, que é aquele lugar que sai da barbárie e chega à decadência sem nunca atingir a civilização. É uma maravilha de descrição. E lembra, procurei São Paulo e não encontrei. É uma periferia que vai... às vezes ele fala como um filósofo, e ele é um grande escritor também. Gilles Lapouge, eu acredito, é uma categoria jornalística, um gênero em si mesmo. Nós não vamos achar muitas semelhanças com outros grandes jornalistas e escritores que estão por aí, são vários, mas é um caso muito singular. Eu tive com ele, pessoalmente, num jantar organizado pelo Ricardo Gandur, que foi diretor do jornal. Estávamos poucas pessoas ali e fiquei muito feliz de estar na presença daquele grande jornalista. Conversamos muito pouco, mas me chamou muita atenção a vivacidade, a presença de espírito e o acolhimento, né? Como era uma pessoa interessada no outro, queria ouvir o que as pessoas contavam. Isso me chamou muita atenção. E eu só queria, como eu disse, sublinhar esses poucos pontos, destacá-los, enfatizando a pertinência desse acontecimento aqui no nosso Instituto de Estudos Avançados. Uma vez mais, eu cumprimento a todos aqui, aos que nos acompanham de longe. Uma honra receber todo mundo aqui no nosso Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigado. Devolvo a palavra para a Marisa, mas com os meus cumprimentos uma vez mais. Muito obrigado. Acho que agora eu liguei. Obrigada, Eugênio, por seu belo relato. Eu estava dizendo o tempo todo Luciana Garbano, estou me afrancesando. Então, como você está aqui numa mesa redonda franco-uspiana, eu vou continuar com o Garban,
que ficou charmoso. Então, com a palavra, Luciana Garba, do Estadão. Muito obrigada. Obrigada, Marisa. É um prazer estar aqui também. É um grande prazer, porque, assim como cônsul, eu também convivi com o Gilles há alguns anos, então meu relato também vai ser muito sentimental, assim, de memórias, né? A gente tinha muito contato com ele na redação, todas as vezes que ele vinha, e essa coisa de São Paulo que vocês trouxeram, eu tenho até um caso para contar, que uma vez ele ia dar uma palestra, a gente pediu para ele dar uma palestra sobre internet, né? A internet estava ganhando muito espaço, então se organizou ali, o Edmundo deve lembrar, no auditório, ele ia falar sobre essa nova vida digital. Mas antes a gente precisava almoçar, estava marcado para as 2 horas, era 1 hora, a gente não tinha almoçado. Aí o Gazi, que era o editor-chefe, falou: Luciana, vamos organizar um almoço rápido com o Gilles, né? Ele não pode dar palestra sem almoçar. E aí a gente tinha planejado levá-lo em algum restaurante, algum lugar bonito, né? Mas não dava tempo. O único jeito era comer lá no refeitório do jornal. O refeitório é no 7º andar, tem uma vista linda ali para o Rio Tietê, tem uma locadora de carros, tem uma fábrica de cimento, sabe? Não é aquela paisagem que você diz uma maravilha, né? E aí eu comentei com o Gilles, né? Nos sentamos ali, eu falei: nossa, Gilles, desculpa, a gente queria te levar num lugar bonito, mas assim, o único lugar que dá para a gente almoçar é aqui, né? Então, da próxima vez eu prometo te levar num lugar de uma paisagem mais bonita. Ele falou: Luciana, deixa eu te falar uma coisa sobre São Paulo. Aí ele puxou a história de São Paulo. Ele falou: tem muitas cidades lindas no mundo, muitas cidades europeias magníficas, só que você muitas vezes vai nessas cidades e você vai uma vez e vai a outra e você encontra as mesmas coisas. Em São Paulo, não. Cada vez que eu venho aqui, eu encontro uma São Paulo diferente. E é por isso que eu faço questão que todas as vezes que eu venho, eu dar uma volta pela cidade, porque eu preciso decifrar de novo a cidade para eu ter olhos de jornalista para eu poder me manifestar sobre ela. Então, para ele, assim, apesar dessa aparência, né, de periferia, para ele, essa pujança da cidade, essa capacidade de se transformar incessante é que era a beleza de São Paulo. E ele fala muito nesse livro que tem, por exemplo, Rio e Salvador são cidades muito bonitas, mas que ele prefere São Paulo, justamente por essa energia da cidade. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante no Gilles é essa capacidade dele ir sempre se renovando e renovar o olhar. Porque é uma coisa fundamental para o correspondente, não só para o correspondente, para o próprio jornalista. Quando você estava falando, Eugênio, fiquei pensando, a gente que está acostumado a várias coberturas, né? Tiago, Edmundo, Maria Fernanda, você cobre, por exemplo, uma enchente em algum lugar. No ano que vem, você cobre a mesma enchente. Com o tempo, se você não tomar cuidado como jornalista, você vai endurecendo o seu olhar, porque as fontes vão ser sempre as mesmas. Tem as vítimas, tem a defesa civil, tem a polícia, enfim, tem as autoridades. Então, para nós jornalistas, a gente tem que sempre oxigenar o nosso olhar. E eu acho que aí é que o Gilles tinha um trunfo muito grande. Ele conseguia oxigenar o olhar dele para vários temas, né? E com uma capacidade incrível de fazer associações. Ele descreve, por exemplo, quando ele chegou nos anos 50, primeira vez na redação do Estadão, que parecia uma cena do filme do Humphrey Bogart, uma coisa assim, meio escura ali, né? Aqueles homens todos de terno batendo numa máquina de escrever escura. Enfim, ele sempre traz essa magia assim, das associações e das histórias e dos livros. Maria Fernanda conta na reportagem dela sobre o Gilles que a mãe dele o obrigava a ler 1 hora no relógio todos os dias alguma coisa de literatura. E deixava a moça que estava passando a roupa ali fiscalizando, né? Então, ele tinha esse dever. E essa coisa, acho que, da literatura trouxe um pouco esse olhar para ele. Então, quando ele foi falar nesse dia, né, sobre a internet, que era uma coisa que para muitos já era desafiadora, o que ele traz? Ele traz um olhar muito mais amplo. Assim. Ele compara, por exemplo, com a fotografia. Quando a fotografia surgiu, que os pintores ficaram com medo e que a fotografia, na verdade, deu uma outra linguagem para a pintura. Ou os escribas, que fizeram greve, né, quando se teve, Gutenberg criou a prensa. Enfim, ele sempre tinha esse olhar muito otimista frente às transformações. E, na minha opinião, justamente porque ele conseguia oxigenar o olhar, né? Se você fica sempre pensando a mesma coisa, tem uma hora que as mudanças começam a te ameaçar. Com ele não acontecia isso.
Então, isso para a gente era muito rico na redação, né? Porque a redação é um ambiente que muita gente convive, e aí ele tinha contato não só com a velha guarda, que a gente fala, né, do Estadão, como também com as novas gerações, né? Ele circulava muito por lá, então as pessoas podiam conversar com ele. Então, para a gente, isso era muito, muito interessante. E eu também trouxe aqui uma pequena citação do dicionário, que eu acho muito interessante, que é justamente na introdução, que ele fala do Brasil. Só um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas o Estadão, em 2025, dia 4 de janeiro, vai fazer 150 anos, né? Vocês imaginem que o Gili ficou 70 anos, então quase metade do jornal o Gili ficou escrevendo, mais de 11 mil artigos, né? E ele conseguia falar de artigos de temas muito complexos, por exemplo, né, os grandes conflitos ali de árabes e judeus, tendo símbolos, por exemplo, de uma oliveira, ali, a Guerra da Oliveira. Enfim, ele sempre trazia símbolos para deixar mais fácil das pessoas entenderem o que ele estava querendo. Era como se fossem umas metáforas, às vezes, né? Então, isso eu também achava muito rico na convivência com ele, essa capacidade bem-humorada de traduzir temas complexos. E uma coisa que a gente fazia muito também, ele escrevia, né, os artigos dele eram publicados na área de internacional, quando acontecia alguma coisa importante no Brasil, a gente pedia para ele escrever um artigo extra. Né? Eu fui, por alguns anos, editora de um caderno chamado Metrópole, que acontece coisas da cidade. E eu cheguei a pedir para ele artigos de coisas, né, importantes que estavam acontecendo no Brasil, porque a gente queria esse olhar dele, que era um olhar estrangeiro, mas era um olhar estrangeiro que sabia traduzir o que estava acontecendo aqui. Porque, às vezes, a gente tem uns correspondentes que sempre acabam fixando uns estereótipos ali do país. Né? Ele não, ele fazia questão de conhecer o país justamente para não ficar resvalando muito nesses estereótipos, né? Para não derrapar nos estereótipos. Então, isso eu também achava uma coisa muito rica para quem conviveu com ele. Mas o trecho que eu separei aqui é justamente o primeiro aqui do livro, que é que ele fala desse amor dele pelo Brasil, e aí ele fala: amei por muito tempo o Brasil e ainda amo, convivo com ele há 60 anos. Eu o visito, falo com ele, trocamos ideias, lembranças, ironias. Ele me conta histórias. Quando estou longe, ouço sua respiração, escrevo ou lhe telefono. À noite, depois de meses sem me dar atenção, arrumo um jeito de colocá-lo em meus sonhos. Montei um pequeno aparato que me permite reencontrá-lo quando creio tê-lo perdido ou quando ele se afasta. Abro minha caixa e dela retiro o céu de uma noite de Ipanema durante o ano de 52, os odores de flores e de pântanos colhidos em Marabá em 1969, ou aquela garotinha negra dançando na praia azul de João Pessoa com uma sombrinha vermelha. Em que ano foi isso? E aí ele lembra várias memórias que compõem esse mosaico e que aí a gente vê, né, como que é esse dicionário amoroso dele do Brasil, né, esse dicionário sentimental. E aí eu tenho a honra de ter uma dedicatória aqui que ele fala, olha, isso daqui é um relato sentimental, não científico, né, do Brasil, é o meu Brasil. Então, acho que é essa a memória que eu guardo dele e que eu acho tão rica, assim, que é tão rico a gente poder estudar do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista literário, porque ele justamente, do mesmo jeito que ele era um barqueiro entre a França e o Brasil, ele faz também esse papel de barqueiro entre o jornalismo e a literatura, no meu ponto de vista. Então é isso. Professor Antônio Dimas, por favor. Boa tarde. Quando a Marisa me ligou para falar do projeto, eu acho que foi até um pouco indelicado, porque quando ela disse que a gente está pensando em fazer o projeto, quer dizer, concretizá-lo em torno de Lapouge, eu falei, eu aceito. Acho que não sei se deu tempo, se ela ficou ofendida, porque eu não deixei nem terminar. Porque com paixão velha você não mexe, né? Quer dizer, precisa ser muito atrevido para mexer com paixão alheia velha. Porque eu me lembro do Lapouge em vários momentos. Eu me lembro já na minha adolescência, no começo de minha vida universitária, nos anos 60, no interior de São Paulo, mas um momento que era muito delicado, tão delicado que deu no que deu em 64. E, portanto, quer dizer, como era do Estadão,
Então, nós jovens, com 18, 20 anos, não mencionávamos que líamos o Estadão, porque não pegava bem nesse momento. Não é que você tinha um outro. Então, você resmungava pelos corredores, etc. e tal, mas eu jamais ia dizer que eu já... Não era que eu era leitor assíduo, mas que eu lia de vez em quando o Lapouche, e achava interessante o jeito dele escrever. Até que um dos professores estrangeiros que veio trabalhar na Faculdade de Assis, que era de esquerda brava, um dia falou com entusiasmo do Gilles Lapouche. E eu pensei comigo, nos meus modestos 18, 20 anos, então a gente pode falar do Gilles Lapouche. Mas eu continuei quieto. Não, continuei quieto porque não era o caso. Eu não era professor, eu não tinha filiação partidária, eu não vinha da Europa. Eu era um jacu de uma cidade ali próxima, né, moleque de 20 anos. E o tempo foi passando e hoje eu percebo o seguinte, uma coisa muito curiosa. O Lapouche veio sempre em camadas para mim. Essa é a terceira ou quarta. Curioso isso. Porque a segunda vez que ele subiu de novo na memória afetiva, quer dizer, continuei lendo aqui e ali, não era leitor sistemático, claro, mas eu diria para vocês que eu tenho assim bem na memória, que primeiro foi essa fase da adolescência, que não podia falar, porque lá, puxa, o Estadão. Não podia falar dessas coisas. No nosso círculo, no nosso grupo, isso era óbvio. Quem viveu nesse país sabe muito bem o que isso significa. Mas a segunda onda do Lapouche, digamos assim, me veio mais tarde, através também de um meio, de uma forma transversa, eu diria, através do Jorge Amado, que também não dá ibope na universidade. Vocês sabem muito bem disso. Quer dizer, há certos autores, eu sou professor de literatura brasileira há alguns anos, isso eu consegui aprender não só dentro desta universidade, como em muitas universidades brasileiras, por muita viagem, por muito trabalho junto à CAPES, etc. Eu tive a sorte de poder visitar muita universidade brasileira, de ponta a ponta, e sempre, claro, assessor da área de letras, sim, mas eu sou um professor de literatura brasileira, então também tenho os meus xodós, não é? E aí eu percebi que também, como o Jorge Amado não fazia e não faz muito sucesso junto à universidade, houve um momento, por decisão minha, que eu comecei a estudá-lo, e houve um momento que eu me interessei, e ainda continuo me interessando, seriamente pela repercussão do Jorge Amado no exterior, não é? E no exterior vale dizer, sobretudo, Portugal, França e Estados Unidos, que foi onde eu mais trabalhei. E, coincidência feliz, há anos atrás, mais ou menos em 2017, 2015, nós tínhamos um amigo querido, professor querido na Universidade Francesa, que faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, que convivia muito com o nosso grupo aqui, do Grupo EBRAF, que se chamava, ou tinha um nome menos burocrático, eu achava mais bonito o nome antigo, que era o Leriaçu. E esse professor chamado Pierre Rivaz, nas nossas longas conversas, quando ele vinha para o Brasil, ou eu ia para lá, e a gente conversava, e um dia surgiu o nome do Gilles Lapouche, por acaso, na nossa conversa, ligado ao Jorge Amado, claro. E o Pierre era muito solícito, muito convidativo, muito acolhedor, e eu não sei por que surgiu o nome do Gilles associado ao do Jorge Amado. Depois eu fui ver mais tarde, eu sei por quê. E ele falou, você não tem vontade de coisa? Eu falei, claro que eu tenho vontade. Mas eu vou bater na porta do homem e falar, é o Antônio Dimas, quer dizer, mínimo, professor na Universidade de São Paulo, o que é isso, né? Quer dizer, não vou bater na porta. Não, vamos ver se consegue. E deu certo, deu certo. O Pierre, através das suas relações, era muito amigo de um cidadão chamado Georges Rayard, cuja mulher foi a grande entrevistadora do Jorge Amado, que já faleceu, o Jorge deve ter falecido já, Alice Rayard, que fez uma belíssima, eu acho que a mais extensa entrevista que ela fez, que o Jorge deu, foi com Alice Rayard,
O Jorge tinha uma enorme, uma penetração muito grande no território francês, a gente sabe disso. E aí, por esses caminhos sempre tortuosos, que são sempre os melhores, não é, mais convidativos, mais sedutores, etc. Assim, eu acabei conhecendo Jorge Ayar e fizemos uma boa... ele abriu o arquivo que estava na casa dele, da esposa dele, e falou, olha, você fique aí e veja o que você quiser, quer dizer, de uma confiança absoluta. Quer dizer, a gente sabe muito bem que é consultar documento. Aí fiquei lá umas 2, ou 3, ou 4, ou 5 tardes trabalhando, e ele sentado lá no canto dele trabalhando, e eu no meu canto. E aí surgiu a oportunidade, quer dizer, eu estava com vontade de conhecer o material da Alice, o que ela tinha escrito sobre Jorge, mas aí eu achei uma oportunidade e cutuquei, levantei. Essas coisas eu fui desenvolvendo com o tempo. O nome do Lapouge. Ele falou, muito amigo meu, conheço, me dou muito bem. Eu falei, sua cidade, claro, você tem que se fazer de mané também nessa hora, né? De tonto. O senhor conhece? Conheço. Que legal. Como é que pode? Dá um jeito? Ele falou, claro, passa a mão no telefone. E ligou, e lá fui eu, 2 ou 3 dias depois, felicíssimo da vida, e conheci, estive com ele de uma manhã, e ficou muito claro uma coisa. Primeiro que você estava vendo um dos mitos da tua vida, ao vivo e em cores, existe. Gente, é carne, osso, fala, ouve, levanta, senta, estica o braço, quer dizer, não é fantasia da sua cabeça. E eu fiquei muito impressionado com o ambiente. Era o escritório dele, não era a casa dele, no 15e, como se diz. E aí eu fui, hoje, quando Marisa, comecei a recuperar um pouco dessa memória e vi que, na verdade, essa segunda fase estava ligada já a um certo grau de profissionalismo, que é professor de literatura, claro, já não era só aquele jovem curioso de saber todos aqueles assuntos de que ele tocava, mas, ao mesmo tempo, eu percebi claramente que por que o entusiasmo era tão grande? Porque eu tinha acabado de comprar, por enorme acaso, na Gilbert Jeune, um dicionário amoroso do Brasil. E eu fiquei fascinado. E aí, fascinado com o quê? Com a versatilidade e com digamos assim, a diversidade de matérias. Os verbetes são os mais... Ele fala de cangaceiro, até de Sorocaba ele fala, que é a minha cidade natal, que só eu conheço praticamente, não, e o prefeito, claro. Então, eu falei, mas que... E quando eu bati no verbete Jorge Amado, porque dicionário desse tipo, você não pode ler da página 1 à página 250, não. Ele é picotado por dentro, então você tem que ler picotado, não é? Vai ser confuso? Vai, mas se você ler em linha reta, também não vai adiantar nada. Então, vamos lendo picotado. Aqui, vamos Jorge Amado logo no começo, porque é rápido. E aí tem uma frase dele, no verbete, que eu falei, aí é melhor do que galinha ciscando o lixo com os pintinhos em volta, né? Porque é uma festa de intuição, uma festa de objetividade e de humor. E é isso que interessa nesse homem. Quer dizer, independente da produtividade, quando Marisa e eu fomos, eu já suspeitava, não sei se, mas quando Marisa e eu fomos ter com o Edmundo, fomos muito bem recebidos no Estadão, é de cair de costa. Não é possível que uma pessoa que deve... Eu só posso imaginar que ele devia levantar 2 horas antes para ter 26 horas por dia. Porque a quantidade de matéria é inacreditável. O Estadão tem a listagem. Eu já tinha visto essa listagem muitos anos atrás, numa visita informal que eu fiz com o pessoal do IEB, a professora Sandra, que está aqui presente, quando nós fomos visitar o acervo do Estadão por outros motivos. E já tinha batido o olho nessa lista. Não dá para entender como é que uma pessoa... Você vai dizer, mas ele viveu 90 anos. Sim, e daí? O Matusalém viveu 100, mais do que 100, e não fez o que fez. Quer dizer, o Gílio faz mais de 10 mil matérias para o Estadão. Como é que é isso? Esse homem não dormia. E devia ter uma vida normal, porque até nenê ele fez 4 ou 6 ao longo da vida.
foi casado 2 vezes, vinha e voltava, ia e voltava, ia e voltava, viajava para lá, viajava para cá. Então você fica se perguntando, bom, o que você faz com uma produção como essa? E qual foi a frase que me pegou de jeito com relação ao Jorge Amado? Eu vou ler rapidamente para vocês, vou tentar aqui traduzir. Ele vai falar do Jorge, que o Jorge é uma pessoa muito... Todas aquelas coisas que tem que falar do Jorge, e lá pelas... pode ser. Obrigado. E lá pelas tantas, ele diz, mais ou menos, vou traduzir assim, muito mal e porcamente, não é? É um estrangeiro no seu próprio país, no Brasil, esse autor universal, e muito maltratado. Conhecido de todo mundo, admirado por muita gente, inspirador das mais belas telenovelas. Mas, e aí eu juntei-me com ele, falei, é esse o cara que, quando eu nascer, eu quero nascer Gil Lapouge. Mas os brilhantes, e aqui começa, porque eu acho que a ironia dele, a malícia dele tem um detalhe, ela não é maldosa, como era, por exemplo, de um grande padrão do jornalismo cultural brasileiro, Paulo Francis. Para mim, sabe, eu sou entusiasta do jornalismo cultural e eu tenho os meus padrões brasileiros também. Eu sei mais ou menos por onde eu vou, quem são os bons cronistas, tanto do 19, não é, como do 20. E eu acho que, no caso do Gil, a marca fundamental é esse. Maldosinho mas não é ferino, mas não é destrutivo. Eu acho que é essa a grande marca do Gil. Quando ele diz assim, por exemplo, admirado por todo mundo, inspirador das mais belas telenovelas, mas os brilhantes intelectuais de São Paulo ou do Rio, que não sabem que se pode escrever de outra forma e mais modesta que Antonin Artaud, James Joyce ou Philippe Soler. Essa gente torce o nariz para ele. Estou fazendo uma glosa, tá? Esse Jorge Amado, para eles, não significa nada. Quer dizer nada. Mas é pouco simples, popular. Mas até mesmo vulgar, que coisa horrorosa. Essa capacidade que o cidadão tem de, usando um termo técnico, vocês me desculpem, porque é um professor de literatura, de mudar aquilo que a gente chama de foco narrativo. Ele brinca entre ele e o adversário. Ele vai, se você não for esperto, você vai achar que ele falou isso. Quer dizer, aí que você vê que como funciona essa ironia permanente, insidiosa e marota, talvez seja o termo que, quando você levantou no começo da sua fala, eu lembrei do termo maroto. E ele diz assim, pouco vulgar, coisa horrorosa. Será que ele conhece alguma coisa de linguística ou crítica generativa? Será que ele leu o Jorge, claro, Chomsky e Hélène Cixous? Eu falei, esse é o meu homem. Está aqui. Então, é esse tipo de comportamento, além da extraordinária multiplicidade temática. É impressionante. Quer dizer, quando você não precisa ir longe. Quer dizer, e a surpresa que ele vai provocando. Dessa vez, quando nós pudemos nos sentar para ver a listagem, quer dizer, não vimos toda a listagem, mas vimos pelo menos o começo da listagem, de onde nos guiou por essa selva, é surpreendente que ele começa de forma pesada a colaboração do Estadão, falando de coisas, digamos assim, sérias, né? Sei lá, vou mencionar de memória, né? Faz 10 matérias sobre, quando nem se falava em política florestal, ele fala 10 matérias, 10 artigos sobre política florestal no Paraná, ou implantação da usina siderúrgica no interior do Brasil, nos anos 50, ou falando, como Marisa lembrou, do potencial industrial de São Paulo, mas, de repente, sem mais assuntos masculinos, assuntos de homem, assuntos de Estadão,
não essas coisas banais, essas bobagens literárias. De repente, no meio dessa listagem circunspecta e macha, nasce um artigozinho assim, plim, sobre quem? Sobre a Françoise Sagan, que pegou até os franceses de surpresa. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que se falava da Françoise Sagan, que tinha 18 anos, quando ela aparece com Bonjour Tristesse. Quer dizer, no meio daquela circunspecção, daquela coisa hierática, formal do comportamento jornalístico, não é? Ele vinha dizer, olha, tem uma menina aí que está escrevendo um romance que parece que vai dar... Sei, ela chama Françoise Sagan. Quer dizer, ela era uma surpresa do lado de lá e aqui do lado de cá nem se falar. E aí eu quero entrar na segunda parte que me interessa realmente para essa fala, são só 3, é exatamente essa versatilidade do Gilles de fazer, como disseram todos aqui, essa porta, né, esse vai e vem, o barqueiro que vai, atravessa, volta, vai, atravessa. E, para mim, aí eu recuperei uma velha imagem dos tempos de adolescente fã do Far West, que eram aquelas portas do salão. Todos vocês devem ter visto isso um dia na vida, que quando o John Wayne entrava no salão para matar meia dúzia com um tiro só, ele usava aquela porta. Lembra-se daquela portinha que fazia assim? Para mim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e vai entrando informação. E você se prepare, porque você nunca sabe se vai aparecer ou não um cidadão com aquele grau de informação e de leveza. E é isso que eu acho também fascinante. Informa sem casmurrice, informa sem ar doutoral, não é uma informação engravatada. É uma informação e é enganosa, porque você pode até ser levado em mais uma informação. Não, não é. Porque se você se detiver um pouco naqueles artigos de qualquer natureza que seja, ela é altamente informativa, ela é um bom, usando um pouco a linguagem de hoje, né, é um bom startup para pensar naquele assunto. É um bom startup, sabe? É um starting point razoável para você falar, quer dizer, falar de política florestal no Paraná, em 50, o Paraná nem existia, tinha acabado de ser desmembrado de São Paulo, sabe? Então, essas coisas que você fala, mas como é que onde é que ele estava com a cabeça a hora que ele resolveu falar dessas coisas, não é? E aí eu queria terminar a fala que eu acho que, depois de uma conversa com Marisa, porque essa conversa veio, eu contei para ela dessa visita rápida, numa manhã chuvosa de junho de 2017, mais ou menos, perto da Praça de Comércio, onde tem um café muito gostoso que eu gosto, já fui depois que eu fiquei fascinado, vendo o meu mito na frente, sabendo que existia mesmo, de carne e osso, de cabelo desgrenhado, magro, alto. E aquele escritório, é claro que eu não fui para entrevistá-lo. Isso não. Eu queria conversar, eu queria conhecer. Eu não tenho essa facilidade. Eu achava que seria abusivo pedir uma entrevista para ele. Me arrependo um pouco, mas fiz umas 2 ou 3 fotografias, e uma das fotografias é nesse que era o escritório dele, não era a casa dele. Eu fiquei impressionado com a bagunça saudável do escritório dele. É uma pena que eu não tenho essas habilidades todas, podia mostrar para vocês, mas uma hora eu vai ver a oportunidade. Era ver aquele escritório que eu ficava me pensando, como é que ele sabe onde está o livro que ele quer? Porque tem folha de papel no chão, folha de papel já escrita, tem uma pilha de livro aqui, uma pilha ali, uma prateleira, acho que um caixote de, sei lá, guardava uns caixotes de vinho, os livros dele, e você ficava se perguntando, mas é o retrato dele. Essa multiplicidade, essa diversidade, essa riqueza confusa, aparentemente confusa, é ele, é Gilles Lapouge. Ele é desse jeito, não é? E aí eu saí, claro, saí devagar ali pelo bairro, tomar um café, etc. e tal. Foi uma visita que me marcou tanto que até o ticket do café eu guardei comigo, está no meio das minhas coisas. E
nesta oportunidade, quando Maria, eu continuei pensando nessas coisas todas, de ver essa riqueza, e eu acho que realmente ele é de uma categoria, vocês se lembram muito bem, que nos anos 60 fez muito sucesso neste país, por motivos que não vêm ao caso, não é? Uma onda, 60 e 70, sobretudo, a maioria deles já morreu, de brasilianistas norte-americanos, não é? Vieram vários, Alfred Stepan, que veio para cá, enfim, já não vou nem mencionar todos, mas enfim, vinham com bolsas de estudo, havia fortes suspeitas, etc. Mas isso é história à parte. Que vieram cobrir esse Brasil, fizeram livros clássicos sobre a cultura brasileira, etc. Hoje ele é um pré-brasilianista. Eu estou cada vez mais convencido disso. Ele não, por uma questão de idade, ele era mais velho que essa gente, porque o Gílio é dos anos 20, não é? Essa gente, esses brasilianistas que vieram para cá, mais ou menos dos anos 30, até dos anos 40, não é? No cinema, para a literatura, alguns se tornaram, fiquei amigo de alguns deles, etc. De uma delas eu sou até compadre, não é? Talvez o nível de relacionamento muito saudável que eu consegui manter com alguns deles. Hoje ele foi um predecessor dessa gente. Ele foi um brasilianista, eu estou cada vez mais convencido, antes dessa onda de brasilianistas que surgiram, nascidos nos anos 30, começaram a frequentar o Brasil nos anos 60 e 70. Disso eu não tenho dúvida. Você veja a variedade de assuntos, essa porta de vai e vem, esse barqueiro incansável, não é, que não parava em momento nenhum e estava sempre redescobrindo, como você disse, quer dizer, oxigenando a informação. Termino com uma lembrança de uma colega querida que foi a criadora desse grupo, eu ainda gosto mais do Leiaçu do que Grupo Ibraf. Isso é saudosismo meu. Mas onde se lê Leiaçu, leia-se Grupo Ibraf e vice-versa, fiquem à vontade. Mas eu termino com uma memória, quando a Leila fala do Gilo, que eu queria ler para vocês rapidamente, e que é, a meu ver, o melhor retrato do Gilo e daquele escritório dele. Visitei Lapouge em 2013, em seu escritório parisiense. Isso é a Leila que diz em Vivos da Memória. Esse escritório, eu também estou fazendo uma glosa, localizava-se no andar térreo de um prédio do 15e arrondissement, numa rua barulhenta de comércio popular. No espaço ao lado do seu, funcionava uma igreja evangélica, é verdade, eu tenho a fotografia. Então, uma dessas igrejas neo-evangélicas. Eu acho uma vizinhança adorável, uma cabeça como essa, né? Quer dizer, para ver se dava um equilíbrio razoável, né? Um equilíbrio dinâmico. O escritório, e agora vejam se é ou não é. O escritório era uma sala ampla, com janela para a rua. E o seu arranjo, ou melhor, desarranjo, era surpreendente. Parecia uma caverna de livros, não alinhados em estantes, mas empilhados, junto às 4 paredes altas, em caixas de madeira com logotipos de vinhos ou diretamente no chão. No meio da sala, numa espécie de clareira, uma mesa com computador e uma cadeira. E só. Via-se que não contava com visitantes, porque não havia outro lugar para alguém se sentar. Isso me fascina, quer dizer, a solidariedade solitária. Era um homem capaz de se dar com Deus e o mundo, de escrever sobre Deus e o mundo, mas preservava o seu espaço de maneira impecável. Obrigado. Bem, concluímos aqui, não é, a primeira parte, que são as exposições da nossa mesa redonda. Para quem não veio hoje para a abertura, eu lembro a todos que a exposição Gilles Lapouge, 100 anos, um barqueiro entre a França e o Brasil,
ela ficará aqui no IEA, de 18 de setembro a 20 de outubro. O IEA está aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Eu acho que nós temos 10 minutinhos, se a mesa concordar, para questões. Então, vamos abrir por 10 minutos o espaço para as questões ou para manifestações. Enfim, eu acho que eu vou ler só um trechinho do próprio Lapouge, que está aqui na nossa filipeta, não é, da exposição, para que vocês compreendam essa ideia do barqueiro e do duplo olhar, tal como o próprio Lapouge a expressou. Diz Lapouge: compreendi que, se quisesse ser o barqueiro entre França e Brasil, não deveria me contentar em dizer o que ocorria na França com o olhar francês, mas fazê-lo com um duplo olhar, metade francês, metade brasileiro. O acontecimento não tem a mesma cor ou tessitura quando sentido por um brasileiro ou um francês, um camponês ou um filósofo, um soldado ou um enfermeiro. Por isso, o correspondente deve ser capaz desse duplo olhar. Esse trecho foi tirado do Estadão em 4 de janeiro de 2015. E foi a partir daí, não é? Foi a partir dessa escrita do Lapouge que nós organizamos toda a linha da exposição. Se não temos questões, Edmundo? Então, eu vou abrir para o Edmundo. Eu só queria dar um toque para quem quiser conhecer mais o Lapouge. No site do Estadão, no acervo Estadão, é possível ver toda essa obra monumental do Lapouge. Então, com uma busca lá no acervo, digitando Gilles Lapouge, vai aparecer essa infinidade, esse mundo, nesse universo que é o Gilles Lapouge. Mas, para facilitar a vida também, a gente fez hoje, junto com a matéria que a Maria Fernanda fez, a gente publicou uma seleção possível de textos do Lapouge, destacando alguns textos emblemáticos dele, e um que a gente destacou particularmente hoje foi, para abrir os textos, foram a morte do Albert Camus, em 60, que é maravilhoso. Assim, é um texto que você olha ali, ele se colocando como um fã, né, um admirador do Camus, e como sempre, assim, é uma aula de história, estava falando com o professor ali, uma aula de história em 5 parágrafos. E daí, remetendo a outro obituário também, que foi um que me impactou muito quando eu estava, antes do Lapouge morrer, o obituário que ele fez do De Gaulle. É impressionante, gente, assim, é uma coisa impressionante. Tanto que tem gente que acha mórbido esse trabalho do arquivo, mas a gente se prepara para mortes. E como o Lapouge já era um senhor já nonagenário, claro que a gente não gosta disso, assim, lá no arquivo do jornal, principalmente quando são pessoas próximas, né, Luciana? A gente às vezes tem essa missão meio ingrata de ter que preparar o obituário de pessoas que a gente admira, de pessoas que estão próximas, pessoas queridas nossas. Mas quando eu li o obituário do De Gaulle, eu falei, não, eu tenho certeza que o Lapouge gostaria, eu falei assim, essa abertura aqui, tanto que eu escrevi o obituário do Lapouge com a abertura do obituário do De Gaulle, né, porque é maravilhoso, depois vocês leiam lá, eu não vou recitar aqui, não vou ler aqui, mas estava falando com o professor, não é mais que uma aula, é um curso de história em 15 parágrafos, porque ele fala não só quem é o De Gaulle, fala como a França ficou aquele dia, né, o título do Estadão, A França está viúva, né, na manchete, e o texto do Lapouge é impressionante, assim, é uma coisa que o Lapouge sempre esteve perto, mas eu não tinha percebido o Lapouge
porque a gente está no dia a dia, naquela correria, a gente às vezes não para, sabia, já tinha lido Lapouge, mas foi um dia numa pesquisa, assim, mas não era por um obituário, foi por acaso também. A gente estava pesquisando outras coisas quando bati nesse texto dele sobre o de Gaulle. E naquele dia, realmente, que eu vi a grandeza dele, que eu percebi, e aí comecei a olhar os outros textos, estava falando com o professor Dimas, porque esses grandes fatos históricos, naturalmente, vão sair coisas grandiosas. Mas você vê nas pequenas questões ali, às vezes, porque em 11 mil textos, foi muito difícil ali separar, textos que você fala, bom, não, ele só escreveu para cumprir tabela. Não foi para cumprir tabela, porque alguém pediu o texto. Era um texto pequeno sobre uma questão relativamente menor, e era de uma precisão. E quando ele morreu também, a gente fez, junto com a Lisbeth, que é historiadora lá no acervo, a gente fez a história confirmada por Lapouge. Porque todas as reportagens que você vê ele no calor da hora, ou seja, no momento, ele cravava aquilo que ia ser um consenso histórico anos depois, por sociólogos, por historiadores, por filósofos. Estava cravado ali no texto do Lapouge, escrito horas depois de um ocorrido. Então, assim, um tratado histórico, né, sobre os mais diversos assuntos. Então, se vocês quiserem, quem quiser conhecer, estadão.com.br/acervo, digitar Gilles Lapouge, tem essas entradas onde a gente facilita, mas também tem esse manancial que vocês vão se perder. Assim, um texto do Lapouge, você vai querer ver outro, e você não para. Obrigada, Edmundo. Bom, nós temos 2 inscrições, a professora Dígia e o professor Hervé Terry, e concluímos logo em seguida. Obrigada. Então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer essa mesa, a lembrança do Gilles Lapouge, que eu conheci também, Marivonne, também em Paris. Mas é mais um comentário, rapidamente, que eu queria fazer, já sugerido pela exposição, que está aqui no IEA. E agora, cruzando com o comentário do Edmundo. O Gilles Lapouge, ele passou muito tempo na Argélia, não é? Então, isso é um dado muito importante. E essa admiração que ele tem pelo Camus, não é, que é um argelino, tanto que eu acho que a sua grande obra, L'Étranger, às vezes eu me pergunto se deveria ser traduzido como O Estrangeiro ou O Estranho, já até falei isso publicamente, porque é uma obra muito interessante que vai falar de algo que prenuncia, né, depois, já está ali no calor do problema da independência, da guerra de independência, e a gente vê também nessa exposição, depois eu vou querer dar um mergulho ali no arquivo, né, essa, como é que eu posso dizer, essa independência do Lapouge de ter indiretamente também apoiado, ter ficado ao lado dos independentistas argelinos, né? Ano passado, 2022, foram 60 anos da independência da Argélia. Então, isso é muito curioso. É só para dizer que me acendeu essa curiosidade de olhar para esse Lapouge, que também não receou tocar nos problemas, né, de maio de 68, a imaginação no poder, nós já vivendo aqui uma ditadura. Então, tudo isso é muito instigante. Então, são muitos os recortes e os fios. Eu acho que, se eu tivesse que começar por um, seria por esses 2 que eu mencionei aqui agora. Então, queria agradecer e dizer como foi, como é muito assim pertinente, agradeço, até como membro do Grupo EBRAF, não é? A ideia de nós homenagearmos o Gilles Lapouge. Acho que é uma grande realização e fico feliz aqui que o EA, mas a Marisa, né, tenha tomado a frente disso. Algo louvável para o nosso grupo também. Obrigada. Professor Hervé Terry. Boa tarde. Obrigado por ter organizado esse evento. Acho que é muito apropriado falar do Gilles Lapouge, que era, como sempre, tem uma certa travessia do deserto, e se esqueci um pouco ele, é muito justo fazer. Eu só queria dizer para completar o que foi falado, que além dos 11 mil artigos, ele também escreveu livros, né? E um que me toca especialmente, a Missão das Fronteiras, para um geógrafo fascinante. Eu posso dizer que, nesse assunto que eu conheço melhor, realmente ele acertou em muitas coisas. E, além disso, ele também tinha um programa regular na France Culture. Então, ele não só fazia, certamente, as 26 horas que ele tinha, ele consagrava alguma na sua tebaída aí, para escrever seu artigo, mas ainda sobrava tempo para outras coisas. E todas elas sempre com
muita propriedade e muita clarividência. E ele tinha a elegância de disfarçar esse discernimento que ele tinha com leveza e com humor. Eu concordo 100%. Às vezes ele foi, talvez um pouco, não diria desprestigiado. Sim, um simples jornalista escrevendo coisas, mas concordo, é um grande brasilianista. Eu tive a honra de ser o meu primeiro livro, Jovem Autor, ele me entrevistou na France Culture, eu fiquei pasmo que ele tinha lido o livro, lê o livro que ele vai comentar, e entendido, e foi direto aos assuntos principais. Então, realmente, ele é uma grande pessoa, que essa é a homenagem amplamente merecida. Espero que tenha um bom lugar na enciclopédia de vocês. Bom, antes de concluir, vocês querem fazer alguma outra colocação final? Ficamos por aqui. Bem, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a todos e todas que estão nos assistindo. De fato, trazer a exposição para o IEA é também um convite aos pesquisadores, aos jovens pesquisadores, mas à comunidade uspiana, à comunidade acadêmica de um modo geral. É um convite à leitura do Gilles Lapouge, ao conhecimento dos da sua escrita, dos seus escritos, seja em livros, seja na imprensa, porque eu acho que o Gilles Lapouge ele tem muita fonte, ele será objeto de muitas pesquisas sobre vários temas. Então, acho que para nós, os organizadores, é uma alegria pensar que este é o primeiro passo para muitas teses, muitos livros, muitas análises que estão por vir. Pelo menos foi essa a nossa perspectiva. É isso, muito obrigada.